Este é o Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes da cidade, um espaço de diálogo. Realizamos entrevistas com especialistas sobre temas relevantes para a cidade. Cidade de Fato, a opção radiofônica que pretende manter a conexão com você, ouvinte, trazendo informações de qualidade. Nos acompanhe pela rádio UFT-FM 96,9, todas as segundas-feiras às 21 horas, e nos visite também no site de endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Olá, eu sou Giovana Ferreira e esse é o nosso episódio de número 114. O tema do nosso programa de hoje é o direito à moradia na perspectiva das mudanças climáticas. E para falar desse tema relevante, está conosco Luiz Hildebrando Ferreira Paz. Gostaria de agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe do Cidade de Fato. Hoje o professor Basoli está aqui comigo. Oi, Giovana. Excelente. Eu acho que estabelecer a conexão habitação e mudanças climáticas e pensando, na COP30, que nós teremos agora em Belém, em 2025, eu acho que a gente precisa agora necessariamente falar sobre mudanças climáticas, até porque mudanças climáticas já está se tornando passado, agora emergências climáticas, estamos aí com uma série de situações agora queimadas aí pelo país todo e tal, então vamos discutir um pouco também e estabelecer essa conexão que eu acho que é de extrema importância. Nosso convidado de hoje, Luiz Hildebrando Ferreira Paz, é graduado em Arquitetura pela Unicinos, pós-graduado em Planejamento e Desenvolvimento Ambiental pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UNB, foi professor da Unitins, da Universidade Federal do Tocantins, foi vice-presidente do CREA Tocantins, foi também presidente do IAB Tocantins, diretor de Planejamento Territorial da CEDU de Palmas, 2005 a 2008, foi diretor de projeto do SEAB Tocantins, 2010, diretor de Desenvolvimento Urbano das Cidades, em 2014, diretor de Planejamento Urbano da CEDRU, de 2015 a 2016. Suplente do Conselho Superior do IAB Tocantins. É também conselheiro federal suplente do CAU Brasil pelo Tocantins. Laio Hildebrando, seja bem-vindo à Cidade de Fato. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite ao professor Basoli, boa noite a Giovana. Estamos muito felizes de estar aqui discutindo um tema tão relevante quanto esse. As mudanças climáticas têm um impacto direto nas cidades, especialmente em relação à moradia. A habitação inadequada e a falta de planejamento urbano tornam as comunidades mais vulneráveis a eventos climáticos extremos. Hoje, discutiremos como políticas habitacionais e planejamento urbano podem mitigar esses efeitos e como cidades, como Palmas, podem se preparar para esses desafios. Pois bem, Hildebrando, Palmas é essa cidade que comprovadamente possui vazios urbanos notáveis, áreas que poderiam ser melhor aproveitadas para habitação e desenvolvimento sustentável. Como essa cidade, como a cidade pode estruturar políticas que incentivem o uso desses lotes vazios para projetos habitacionais, considerando também essa necessidade de enfrentar as mudanças climáticas e de criar soluções sustentáveis para o futuro? Eu acho que os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, são os princípios que até 2030 a gente tem que ter uma preocupação com as cidades, com a questão do meio ambiente. E eu entendo que esse problema dos vazios urbanos em Palmas é um problema muito grande que a gente tem, o professor Basoli tem um trabalho sobre isso, a gente acompanhou esse trabalho, e a gente ainda percebe que a população de Palmas, colocada mais distante, há um espraiamento da cidade, Enquanto isso, esses vazios urbanos estão aí, nós pagamos um preço muito caro por esses vazios urbanos, Nós temos casos de quadras, que a gente tem como ocupar, dentro da cidade. Nós temos as áreas comerciais lá atrás daquelas concessionárias, Chevrolet, Jaguar, Ali nós temos lotes que são comerciais no térreo e são permitidos apartamentos. Nós temos ali energia, água, esgoto, internet, tudo, e estamos deixando aquilo ser ocupado por galpões, lotes nobres. Então,
Enquanto isso, as casas, né, vão para o Araras, vão cada vez mais longe, vão ocupando esses espaços que são inapropriados, né? Enquanto isso, nós temos aqui mais de 200 e tantos loteamentos clandestinos irregulares ocupando a APA e não tendo um controle sobre isso. Esse espraiamento, isso ainda é uma coisa que a população não consegue perceber, mas isso causa um prejuízo para a sociedade, para a população e para a comunidade. Então, a gente temos vários problemas. Não é só os vazios urbanos, o maior problema é deixar isso acontecer. Tá? Isso faz com que a pressão nesses lotes na área central não seja ocupada, porque muitas das pessoas resolvem à sua maneira a construção bem precária nesses loteamentos irregulares, né? O que eu percebo? Que a gente tem que fazer projetos habitacionais que venham para esse centro, ou para próximo do centro, porque hoje eu posso afirmar que nós temos lotes nas áreas centrais que, quando eu divido pelo número de habitações que eu consigo colocar na área central próximo ao palácio, né, eu consigo afirmar para vocês que não existe um lote em nenhuma capital do país na área central com preço tão acessível por família como nessa região do entorno de do entorno do palácio, do entorno da Praça dos Girassóis. E a gente percebe que é um vazio urbano, né? A gente percebe que não há pessoas morando naquele espaço. No final de semana é um espaço morto, um espaço inseguro. E essa é uma forma que a gente tem que pensar como trazer a habitação para ali, como incentivar a habitação. Na verdade, não é obrigar, é incentivar. Incentivos mesmo, descontos, e proporcionar que a construtora consiga construir nesses espaços, né? E a gente teria pessoas morando na área central. Esse é um dos maiores problemas de quase todas as cidades, que a área central ela está vazia. E nós temos ainda tempo de incentivar essa ocupação na área central. Diminuir muito esse tipo de empreendimentos e, por mais que a gente saiba que o Minha Casa Minha Vida foi bom para resolver, mas também ele permitiu que construtoras comprassem glebas urbanas, muitas vezes em áreas distantes, deixando um custo altíssimo no transporte, fazendo com que a pessoa demore muito tempo para chegar no trabalho. E eu cito vários, eu participei do CAL, né, em várias visitas técnicas e também discussões com a Associação das Coabs, né, e a gente sempre questionou esses loteamentos com 30, 50 mil pessoas, distante a 12 quilômetros do centro da cidade, criando um grande vazio, que o professor Basoli fala. Um grande vazio urbano, eu coloco as pessoas morar a 12 quilômetros de uma cidade pequena, com um enorme vazio urbano, um custo de transporte terrível. Então, Hildebrando, quando nós falamos em déficit habitacional, evidentemente, não nos referimos apenas à falta de residências, né, mas também à qualidade das moradias já existentes. Muitas dessas moradias carecem de infraestrutura básica e são vulneráveis, né, enfim, especialmente aos impactos climáticos. Como a assistência técnica para melhorias habitacionais pode ser aprimorada para garantir, né, que as casas existentes se tornem mais resilientes, seguras e adequadas aí dentro desse contexto de mudanças climáticas. Lembrando, né, Hildebrando, que existe uma lei, a ATIS, né, a Lei de Assistência Técnica, que já é antiga. Nós temos visto, né, vários arquitetos e urbanistas, né, lutando aí para colocar em prática essa lei e a gente tem observado que, infelizmente, ela não tem avançado, né? Até porque ela depende, de alguma maneira, do poder público, municipal especialmente. Qual é o caminho? A gente tem observado que há o interesse, né, desse avanço, mas as coisas não estão acontecendo. E assim, eu entendo que com a aplicação da ATIS, né, a gente melhoraria muito a qualidade, principalmente das periferias das cidades brasileiras. Professor Basoli, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, ele vem atuando no processo de desenvolver a ATIS, incentivar a ATIS. Tanto é que hoje 2% até 4% do CAL,
né, do recurso do CAL vai para a ATIS. Então, ele incentiva projetos na área de assistência técnica. Eu entendo que a assistência técnica é a saída. Nós temos no Brasil um déficit habitacional, como o senhor falou, muito grande, mas grande parte desse déficit habitacional é a qualidade da casa. Eu conheci um projeto muito interessante em Brasília, né, de assistência técnica, que deu certo, que foi da Companhia de Habitação, que eles começaram a instalar um escritório de projetos com arquitetos nas comunidades carentes, né? E a partir desse trabalho de conversa com as pessoas, eles começaram a fazer estudos, a melhorar o ambiente das pessoas, para as pessoas ter saúde, ter um bem-estar. Eu até acompanhei um trabalho, por minha vontade mesmo, eu trabalhava na Secretaria de Habitação, e o CAL Tocantins, ele fez um trabalho procurando que o Estado incentivasse a assistência técnica, né? Eu visitei esse projeto. Tem um projeto que me chocou bastante, né? Que eles fizeram uma seleção de famílias carentes. Eu visitei uma senhora que tinha uma doença, né? E ela chegamos na casa, a casa não tinha sol, não tinha iluminação. Então aí os arquitetos eles fizeram um projeto para humanizar e melhorar o bem-estar dessa senhora doente. Ela dormia com oxigênio do lado, né? Então e aí foi feito esse trabalho, né? E com esse projeto, que eu acho que é uma saída. O que nós temos que buscar? Nós temos que cobrar das prefeituras, cobrar do Estado, cobrar do governo federal a aplicação dessa lei. E hoje a gente tem vários trabalhos no Brasil todo. Tem alguns casos, por exemplo, que até a própria ONU Habitat entrou, né, em Maceió, para fazer melhoria em mais de 5.000 casas. Então, é só ter vontade política e, na realidade, não é só vontade política. Ele tem a obrigação de fazer. Então, esse é um ponto que a gente tem que buscar, Basoli. Eu acho que esse programa teu tem um alcance bem interessante. Acho que a gente tem que chegar nos políticos, principalmente numa época de política agora, e cobrar dos candidatos a vereadores a aplicação dessa lei, porque ela traz para a população um benefício muito importante. A gente está batalhando por isso, vários trabalhos, né? E o problema maior que a gente identifica é da onde que vai sair o recurso. Mas existe muito recurso. Nós podemos ter recurso disso no Fundo de Combate à Pobreza, que todo estado tem. Nós temos os recursos do próprio Ministério das Cidades. Nós temos recursos de compensações ambientais. Nós temos esse Fundo Amazônico, por exemplo, que tem muito recurso, né? E 10% desse recurso ele tem que ser colocado para a melhoria do bem-estar das populações, que são os indígenas, os quilombolas, essas comunidades, né? Os povos tradicionais. Então, a gente tem como fazer esse trabalho, Basoli. Eu acho que a gente tem que procurar cobrar dos políticos isso. Sabemos que políticas habitacionais e de ocupação urbana podem contribuir para reduzir as desigualdades e preparar as cidades para enfrentar os desafios ambientais. Então, eu gostaria de pedir para que você levantasse as principais barreiras que as cidades brasileiras, em especial Palmas, enfrentam para implementar projetos de habitação sustentável e como podemos superar essas barreiras no intuito de garantir moradia digna para todas as pessoas. Eu vou começar pela habitação sustentável dos conjuntos habitacionais. A gente percebe que devido aos custos, né, que são restritos, a habitação sustentável, muitas vezes você faz prédios, né, que são realmente insustentáveis, que você gasta num apartamento desses com energia quase em 7 anos você gasta com energia o preço dele. Começa pela própria arquitetura. E é interessante colocar que há uns 3 anos atrás, a própria GIZ, que é uma agência alemã, né, ela fez uma proposta
para o Brasil, que não foi para frente, que era, olha, eu vou emprestar dinheiro para vocês fazerem um prédio de habitação sustentável. Isso não se desenvolveu. Então, esse é o sustentável que eu digo, não é só colocar energia solar e aproveitar a água, é também essa questão de proteção do solar, proteção do calor, né? Na Europa, na França, por exemplo, é o contrário, lá eles as habitações populares, né, elas são muito mais protegidas do frio do que as outras, né, porque as pessoas não têm recurso para aquecer a casa, então tem que ser bem adaptado ao clima. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que tentar fazer projetos adaptáveis ao clima, né? Então, como fazer isso? Esse é o problema, tem um custo maior, mas apesar de ter um custo maior, uma construção sustentável, com o tempo ela se paga. Né? Então, com o tempo, porque você não tem um custo alto de manutenção, com energia, com outras coisas, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar. E a arquitetura sustentável também eu vejo que se a gente fizer uma habitação muito distante, ela se torna insustentável. Aproveitando aí essa questão, né, da habitação, é interessante porque, veja bem, a habitação ela não é vista regionalmente. Então, por exemplo, você constrói habitação idêntica no sul, sudeste e norte. Então, só que o sul, nós temos temperaturas menos 5, 4, 6 e estamos próximos de 10 graus. Como que a pessoa vai sobreviver, né, a esse clima sem qualquer tipo de proteção? E para cá é o contrário, a gente vai para 40 graus, enfim. Fora isso, tem a questão cultural também, né? Então, nós temos hoje, por exemplo, discussão dentro do campo eleitoral hoje, promessas de habitação social com quintal. Então, e aí tem uma lógica, tem uma certa lógica isso para a região norte, né? Sim. Porque, veja bem, é totalmente diferente, né, da região sul. A gente não vê nenhuma discussão nesse sentido, pelo menos dá uma conotação que é um favor, né, que o Estado faz para a população entregar. Tem lugar para morar, não importa muito, né, se é adaptada ou não, a qualidade ou não. Então, isso não tem que ser reestudado, parece até sem sentido, falar, mas pô, uma habitação popular com quintal, qual o sentido disso? Mas aqui culturalmente, né, na região norte, isso é de extrema importância, né? Então, será que a gente não vai chegar a um ponto de discutir, né, essas possibilidades, né, de habitação social? Norte, vamos conversar, vamos verificar o que regionalmente eu consigo melhorar, né, a adaptação não só climática, né, também cultural. Então, climática, cultural, qualidade e tal, será que não há possibilidade de vir uma discussão? Eu acho que até você falou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, quem sabe puxar essa discussão a partir, né, do Conselho, que eu acho que tem uma força nacional muito importante. Eu vejo, assim, um dos problemas que a gente percebe nesses loteamentos, né, para habitação de interesse social, que eles desmatam tudo. E aí você não deixa nenhuma árvore no quintal. Então, aí a casa fica lá no relento do sol. Até essa árvore crescer de novo, né, porque tinha uma árvore ali, eles desmatam. Então, começa pelo planejamento. Começa, muitas vezes, pelo próprio loteamento. Às vezes, os loteamentos em Palmas, tem loteamentos que são, ou no Tocantins, que são com calçadas de 2 metros. Como é que você vai plantar uma árvore numa calçada de 2 metros? Se a árvore tem árvores que ocupam 1 metro de raio, né? Então, eu vejo que a gente tem que repensar essa questão da habitação de interesse social, de forma sustentável, realmente. Eu acho que o CAL tem um papel muito importante nesse sentido. Além de ocupar esses vazios urbanos e melhorar as moradias existentes, é importante pensar na criação de infraestruturas que atendam às necessidades da população e resistam aos eventos climáticos extremos, como enchentes e o calor intenso. Como as cidades, elas podem planejar suas redes de infraestrutura de maneira a proteger suas populações e garantir a resiliência urbana em um cenário de intensificação das mudanças climáticas.
Eu acho que com um bom planejamento, né, um bom planejamento urbano, a gente percebe que na área central de Palmas, né, foi mantido os córregos e uma proteção grande. Mas se a gente for para a região sul, principalmente nos Aurenis, né, a gente encontra problemas até hoje, né, de falta de saneamento, de falta de drenagem, né. Vamos contar no Aureni 3, que faz desde 1990, né, tem uma parte lá que não tem como fazer infraestrutura, né. Então, ali já tem vários estudos, né, de que deveria se repensar aquele projeto, né, porque você tem casas que estão quase num córrego, num tal VEG, né, então realmente com um bom planejamento urbano a gente conseguiria evitar isso, né, e eu vejo que esse é um trabalho também que deve ser feito, né, como resolver nesse caso a infraestrutura. Eu me recordo, né, na época que eu estava na prefeitura, um asfalto de uma quadra normal de Palmas era 3 milhões. E para aquela área, que era o mesmo tamanho de uma quadra, custava 17 milhões. Então, você coloca aí 5 vezes mais caro a infraestrutura naquele local. Então, e a gente tem que evitar que que ocupem esse tipo de loteamento. A gente tem alguns loteamentos em Palmas aprovados há muito tempo atrás, que são as pirambeiras, né, que são locais que impróprios, mas existem lotes lá. Ao momento que a prefeitura abrir uma rua ali, colocar energia, esse espaço vai ser ocupado. Isso vai ter um custo altíssimo para nós, moradores de Palmas, porque nós vamos ter que pagar essa infraestrutura, né, seja no financiamento ou alguma coisa desse tipo. Quanto custo vai custar para nós uma infraestrutura no Aureni, né? Então, e assim como tem esses loteamentos que são nas partes mais... Eu tô falando só Palmas, mas hoje um dos maiores problemas urbanos que eu estudo é numa cidade em frente a Imperatriz, né? Já em frente à Imperatriz é um grande número de parcelamento do solo em áreas de ALAC. Então, quem que está preocupado com isso? Quem que está cobrando isso? Como eu tenho uma cidade com 200, 300 mil habitantes do outro lado do rio, eu atravesso o rio, uma balsinha, né? Eu moro no Tocantins. E ali é impressionante a pressão dessa população que vai ocupando esse espaço de ALAC. Será que, às vezes, o maior problema urbano nessa parte ambiental, nós temos problemas. E quem que vai resolver isso? Quem vai se preocupar com isso? Então, é um problema que a gente tem. É interessante, até eu participei até de uma banca agora há pouco tempo, que foi orientada pelo professor Rodolfo, aqui do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, uma tese de doutorado, no qual o aluno mostra, né, na verdade nós não temos enchentes, só alagamentos, né? Sim. Esses alagamentos, eles decorrem, né, o planejamento da cidade, e não possibilita o escoamento, né, da água dentro das condições técnicas, né, necessárias. Então, a gente observa também que não há ainda uma visão, né, da prefeitura em tentar resolver, porque, veja bem, nós e você sabe muito bem disso, nós tivemos aí um crescimento urbano muito rápido, a infraestrutura ela veio também de uma forma, né, que não se observou a adequação, né, da necessidade desse crescimento. Então, o que se observa, né? Por exemplo, é o que você colocou, drenagem, enfim, tem uma série de problemas que a gente tem que estar olhando, né? Voltando à questão dos vazios, né, que é um ponto central e que a gente observa que isso, por exemplo, não há um caminho para... O caminho que eu estou dizendo é políticas voltadas para essa finalidade, que aí o plano diretor seria um dos caminhos, né, que seria a aplicação do IPTU progressivo, né, que seria um instrumento de planejamento importante. Poucos municípios no país foram para esse, até por uma questão política, essencialmente, né. Então é o seguinte, o que a gente observa nesse sentido, né? Que a cidade continua crescendo para as bordas, né? E nós tivemos agora até uma discussão em Taquarussu Grande, que
há um interesse de se tornar distrito lá, tal, enfim, até por causa de que aí, se a gente pegar o plano diretor, né, que é a Lei 400, lá possibilita, inclusive, já, né, delinear um espaço, né, para que isso acontecesse futuramente, só que agora existe o interesse, inclusive, de ampliar. Então, veja bem, aí nesse conjunto, Taquaraçu Grande, que é o nosso suporte hídrico agora, se tornando urbano, tive a oportunidade de fazer uma tour, né, para verificar o que está acontecendo lá, e é lamentável, né, o desmatamento lá está muito grande, e loteamentos clandestinos sendo vendidos lá, assim, né, sem qualquer fiscalização. Então, o que a gente observa? Nós estamos acabando com a água, né, de Palmas e discutindo emergências climáticas. E aí você falou na GIZ, a Sara esteve com a gente, né? Então ela falou assim, ó, os parques lineares não são mais opções, agora ou faz, né, ou... Necessidade. E aí a NASA agora, há uns 30 dias, traz um estudo, né, que o Brasil se tornará inabitável, né, daqui a 50 anos, e começa pela região norte, né, a região norte até pelas ondas de calor. Então, esse conjunto, né, a gente não vê nada, absolutamente nada, né, no sentido de ocupar esses espaços e evitar, né, por exemplo, a criação de um distrito e preservar Taquaraçu Grande, interligado com Taquaraçu, que também é nossa joia, né, que a gente não pode deixar, em hipótese alguma, né, acabar, até por conta da nossa sobrevivência, entendeu? Então, Taquaraçu Grande não é mais opção mercadológica, seja lá o que for, né, do que se pensa disso. Isso está relacionado essencialmente à nossa sobrevivência, né? Eu acho que a NASA ainda está sendo muito otimista em falar em 50 anos, a Sara fala até em tempo menor, Sim. em 15 anos. Palmas pode se tornar inabitável, até por conta todas essas condições, e estamos aí próximo do novo plano diretor. E aí a gente consegue, junto universidade, conselhos, tal, trabalhar nessa perspectiva, eu acho que essencialmente educacional. E aí, falando um pouco da Hermínia, que ela fala alfabetização urbanística, tá, né? Tem todo um critério para se falar em relação a essa questão. Será que nós não teríamos que pensar, né, em nos unir aí para trabalhar essencialmente no campo educacional? Eu sei que não é só isso, eu preciso de orçamento, eu preciso de força política. Agora a gente vai ter o processo eleitoral em janeiro, talvez não seja tão diferente, mas a gente vai ter uma possibilidade de rediscutir, né, todas essas questões em janeiro e na perspectiva, né, que essas pessoas que cheguem ao poder, né, visualizem isso, né? Então, a partir disso, qual seria o caminho? Eu sei que é quase que impossível responder essa pergunta, mas eu estou aqui para provocar, então vamos incitar um pouco aí a reflexão, né, não só a sua, mas também dos nossos ouvintes. O CAL, por exemplo, tem um programa dentro da Comissão de Política Urbana e Ambiental, que é o CAL Educa, né, que ele faz um trabalho nas escolas, né? Eu acho que esse é o tipo de situação, de programa, eu acho que deveria ser incentivado. Eu vejo que esse problema não é só questão do político, eu acho que também a população tem que entender que isso é um problema para ele daqui a pouco. Esse caso que você falou do Taquaraçu Grande, né, é impressionante a quantidade de loteamentos irregulares, né, e às vezes a gente fica pensando, por que os gestores públicos não tomam uma providência, né? Ali é uma APA, e o que o órgão ambiental está fazendo para a proteção dessa APA? Está permitindo isso? A própria prefeitura, né, está permitindo isso? Então, são questões de cobrança da população. Cobrança, mas a questão que a gente enfrenta é a dificuldade de acesso aos lotes em Palmas, que a princípio parece ser caro, né? Mas existe maneira. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que tentar ter habitação na área central, para que as pessoas deixem de ter que morar cada vez mais distante e ocupando essas áreas frágeis da cidade, né? Então, eu acho que com educação e consciência
conscientizar o político que vai assumir, né? Esse é um dos pontos que é importante, que a universidade tem esse papel importante. Tomara que os gestores que assumam tenham essa consciência de utilizar esse conhecimento científico que tem na universidade para que possa aplicar esses conhecimentos. Eu lembro, professor Basoli, que o Ministério Público Estadual, com a maior ONG do mundo, a TNC, fez um trabalho belíssimo em Palmas, né? Que era para ter o controle, né? De toda a área urbana e a área rural, se teria um controle disso, né? Mas, na época, os gestores não quiseram implementar esse programa que era fácil. Eu tinha um gerenciamento, clicava em cima de um loteamento, sabia o nome, sabia o registro e poderia aplicar uma forma de fiscalização. Mas então isso é deixado de lado porque é mais fácil as pessoas ocuparem lá do que fazer uma pressão neles para a habitação na área central. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e assim gostaríamos de pedir para o nosso convidado que deixe uma indicação cultural para os nossos ouvintes e também nos diga, para você, Hildebrando, o que são as cidades de fato. Eu acho que a cidade, de fato, realmente é uma cidade onde as pessoas pudessem conviver de forma sustentável, morar de forma saudável, uma cidade com bem-estar. E isso que é um dos objetivos da ONU, né? De que todos possam viver e todas as pessoas possam viver numa habitação sustentável e de bem-estar para a população. A minha indicação cultural, eu acho que todos deveriam ver o filme Aquários, né? Que conta a história, né, dessa pressão que existe da especulação imobiliária numa praia em Recife, né, que é a Boa Viagem, né? A pressão do dinheiro, a pressão que acontece para aquela pessoa vender aquele seu imóvel para construir um arranha-céu. A forma como acontece isso é muito decepcionante, a pressão que uma pessoa sofre quando ela é contra um sistema, né, um bom filme. Hildebrando, as suas considerações, né, finais, e só para complementar aí o nosso assunto de hoje, é interessante que esteve conosco aqui o Edi, que é superintendente do Patrimônio da União. E ele, na sua entrevista, embora nós saibamos que a União ainda tem uma quantidade de terra ainda muito pequena, especialmente em Palmas, mas aqui ele colocou de maneira muito clara que eles vão utilizar esses espaços para habitação social. Obviamente que está muito longe de resolver o problema, até pela quantidade de terra, mas eu acho que, ao menos, né, uma forma de instigar, incitar, né, as escalas, né, de governo municipal e estadual, né, para utilizar esses espaços centrais. Também, hoje, em grande parte, já está na mão da iniciativa privada, mas, de qualquer maneira, está aí uma boa forma, né, de, pelo menos, mostrar, né, a possibilidade de que isso aconteça. E aí fica as suas considerações. Eu acho que, por exemplo, existem formas da gente trazer a população para dentro da cidade, né? Como eu falei, o preço dos lotes em Palmas é convidativo, na área central com tudo. Então, esse é o ponto que eu acho que a própria universidade, tem que cobrar que há um incentivo para a ocupação dessas áreas centrais que estão vazias. Lotes vazios no centro da cidade. É inadmissível isso. Podendo ter ali um prédio de 6 andares, com 20 e poucas famílias, né? Sairia muito mais barato. Hoje, pelos cálculos que eu fiz, tem lotes na área central que custa 15 a 20 mil, a 30 mil por família. Um Araras desse, eu não acredito que seja por família, só o lote é 30 mil. Então, eu coloco a população lá longe e ainda tenho que fazer com que ele gaste muito dinheiro, muito tempo para chegar no centro, podendo estar aqui no centro de forma muito mais fácil. Pessoal, muito bacana, né? Associar a questão das mudanças climáticas com as cidades.
em especial trazendo essa visão sobre Palmas. Obviamente, né, como foi colocado, acho que a questão, né, de se pensar, né, nas questões climáticas é essencial, até porque agora nós não temos mais como fugir do tema, né? Então, aqui o Cidades de Fato vai, né, trabalhar nós estamos preparando, né, o momento da COP30, né, que está aí para 25 aqui em Belém. Eu acho que é importante discutir essas questões e eu acho que a partir de agora a gente tem que trazer esse tema aí com uma constância maior, né, para que as pessoas consigam entender um pouco do que a gente falou hoje, na questão educacional, para que haja a percepção, né, de que se nós não nos preocuparmos, né, pelo menos para mitigar, porque veja bem, tudo indica que nós estamos caminhando para uma condição irreversível, mas ao menos a gente pensar em uma forma de mitigar quando ele chegar efetivamente e nós tenhamos resiliência, né, uma estrutura municipal, né, que possibilite absorver, né, se não resolver mais, né, se tornar irreversível, mas ao menos a gente ter um sofrimento menor, né, do que perdas de vida que estão acontecendo, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul. É inconcebível, né, a gente entender isso como surpresa, né? Na verdade, isso é tudo previsível já. Então, vamos trabalhar nesse sentido. E a nossa contribuição enquanto Cidade de Fato, obviamente, é levar ao conhecimento aí, né, chegar aí ao nosso público essa discussão, que é muito importante. Com certeza. Agradecemos imensamente ao nosso convidado pela contribuição e aos ouvintes pela audiência. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Corrêa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!